canto remoto do planeta, onde a Terra se encontra com o céu numa linha dourada e infinita, desenrola-se um drama ancestral que ecoa desde o início dos tempos. Esta é a savana africana. Um reino de luz e sombra, onde a vida é a moeda mais preciosa e cada amanhecer traz consigo a promessa de uma nova batalha pela existência. Mas o que nossos olhos capturam é apenas a superfície de uma história muito mais profunda. Para além da caça, da fuga, da beleza crua que nos hipnotiza, existe um padrão invisível. Um código secreto inscrito na própria terra, nos rastros dos animais, no sussurro do vento que atravessa as planícies douradas, nas estrelas que guiam as jornadas noturnas. Será este padrão obra do acaso? Ou será a assinadura de algo maior, uma conspiração da própria natureza para manter o equilíbrio delicado entre vida e morte? Há quem sussurre que a savana respira com consciência própria, que cada movimento, cada decisão, cada instante de sobrevivência faz parte de um plano maior que nossas mentes mal conseguem compreender. Este não é apenas um documentário sobre predadores e sobreviventes. Esta é uma jornada épica para desvendar o mistério supremo que governa a luta pela vida na savana africana. Uma investigação que nos levará aos confins da compreensão humana, onde a ciência encontra o inexplicável, onde o conhecido se funde com o misterioso. Prepare-se para uma viagem de 70 minutos que transformará para sempre a forma como você enxerga a vida selvagem africana. A jornada começa agora. Predadores e sobreviventes. A luta pela vida na savana africana. Reino secreto. Poder invisível. O dia desperta na savana africana com uma solenidade que silencia a alma e convida à reverência. Sob o manto dourado do amanhecer, cada criatura, das colossais às microscópicas, assume o seu papel designado no grande teatro da vida. Nesta imensa planície, que se estende até onde a vista alcança, um único animal é coroado pela nossa imaginação coletiva como o soberano absoluto, o leão. Mas será que realmente conhecemos este rei? Ou será que projetamos nele nossas próprias fantasias de poder e dominação? Observem o leão enquanto ele se ergue no topo de uma elevação rochosa, sua silhueta recortada contra o céu incandescente. Sua juba é uma auréola de poder ancestral, cada fio dourado capturando a luz do sol nascente como se fosse tecido de ouro vivo.
Seu rugido é um trovão que ecoa através das planícies, viajando por quilômetros, demarcando um império construído não com pedra ou metal, mas com respeito e temor. Durante gerações incontáveis, acreditamos compreender a sua história. Ele é o predador supremo, o ápice inquestionável da cadeia alimentar. No entanto, a verdadeira narrativa da vida selvagem é frequentemente muito mais complexa, nuançada e surpreendente do que as aparências sugerem. O que a câmera captura em momentos raros, mas que os olhos desatentos ou apressados não conseguem perceber, é que a verdadeira coroa do leão é tecida de responsabilidade, não apenas de força bruta. Ele é menos um tirano sanguinário e muito mais um guardião dedicado de um sistema delicado. O seu grupo, a Alcateia, é uma unidade familiar intrincada e sofisticada, uma sociedade onde cada membro desempenha uma função vital e insubstituível para a sobrevivência coletiva. A sobrevivência brutal aqui não é um espetáculo sangrento de violência gratuita. É um balé coreografado de dependências mútuas, onde cada passo, cada movimento, cada decisão está interligado. E aqui reside o primeiro sussurro. Quem coreografou esta dança? Quem escreveu as regras desta sociedade complexa? Cientistas dedicados que estudam o comportamento animal em condições extremamente desafiadoras documentaram uma verdade surpreendente. Aproximadamente 80% das investidas de caça coletiva dos leões terminam sem sucesso. Este não é um sinal de incompetência ou falta de habilidade, mas sim um testemunho poderoso do desafio constante e implacável da vida neste ambiente hostil. Cada falha é uma lição gravada na memória coletiva. Cada sucesso é uma celebração efêmera que mal dura o tempo necessário para saciar a fome. Os filhotes, com seus olhos curiosos brilhando de interesse e patas ainda desajeitadas, aprendem observando cada movimento sutil dos adultos experientes. Eles não estão apenas aprendendo técnicas de caça, estão aprendendo a ler a savana como se fosse um livro antigo escrito em uma língua esquecida, a interpretar os sinais imperceptíveis do vento, a compreender a linguagem silenciosa das presas que pode significar a diferença entre vida e morte. E é precisamente aqui que o primeiro véu do mistério é cuidadosamente levantado, revelando apenas fragmentos de uma verdade maior. O leão, em toda a sua glória majestosa e poder intimidante, é profundamente vulnerável de maneiras que nunca imaginamos. A sua força física descomunal é completamente inútil sem a sabedoria acumulada da Alcateia ao longo de gerações.
A sua coragem lendária é absolutamente fútil sem a cooperação sincronizada de cada membro do grupo. Existe uma inteligência coletiva pulsante em ação aqui. Um conhecimento ancestral transmitido não através de genes ou DNA, mas através de observação cuidadosa, experiência vivida e ensinamento paciente. Algo os guia através das decisões diárias, algo muito maior do que a simples fome imediata ou o instinto básico de sobrevivência. Um propósito invisível que serve ao equilíbrio delicado do todo, mantendo a engrenagem da vida selvagem funcionando. Mas quem ou o que estabeleceu este propósito? Esta é a questão que paira no ar, pesada e inquietante. Observem esta cena extraordinariamente rara, capturada após semanas de observação paciente. O macho dominante, frequentemente retratado nas narrativas humanas como implacável e cruel, tolera com paciência notável a brincadeira desajeitada e às vezes irritante de um filhote curioso. Este não é um momento casual de ociosidade sob a sombra de uma acácia. É uma sala de aula viva da natureza, onde lições vitais são transmitidas. É o futuro inteiro do reino sendo cuidadosamente forjado, uma habilidade de cada vez, uma experiência de cada vez. A natureza selvagem investe pesadamente no conhecimento, na educação das próximas gerações. A pergunta que paira no ar, simultaneamente sinistra e irresistível como uma melodia esquecida, é: quem ou o que planejou este sistema educacional tão perfeito e eficiente? Será que a própria savana é a grande professora universal? Ou existe algo mais profundo, mais antigo, mais consciente orquestrando cada lição? A dieta do leão é composta principalmente de grandes herbívoros migratórios, como zebras ágeis e gnus em massa. Mas a sua existência transcende em muito a simples busca por nutrição básica. Eles são peças-chave absolutamente essenciais no controle populacional delicado, prevenindo a sobrepastagem devastadora que poderia transformar a savana em um deserto estéril e permitindo que a vegetação frágil se regenere em ciclos naturais. Esta é uma função ecológica crítica e sofisticada, um segredo fundamental da resiliência impressionante da savana, que raramente é celebrado ou mesmo compreendido. O leão, portanto, não é apenas um rei coroado pela força. Ele é um jardineiro meticuloso do ecossistema, podando o excesso com precisão cirúrgica para que a vida possa florescer em toda a sua diversidade magnífica. Mas quem lhe ensinou este papel? Quem o designou como guardião do equilíbrio?
Os sentidos do leão são instrumentos refinados, afinados pela evolução ao longo de milhões de anos para a sobrevivência em condições extremas. A sua visão é excepcionalmente aguçada na penumbra do amanhecer e crepúsculo, permitindo-lhe caçar precisamente nos momentos quando as presas estão mais ativas e vulneráveis. O seu ouvido pode detectar os passos mais leves e cuidadosos de um animal a centenas de metros de distância, através da vegetação densa. E o seu olfato, embora menos desenvolvido do que outros predadores especializados, é absolutamente crucial para demarcar território extenso e comunicar mensagens complexas com a alcateia através de feromônios invisíveis mais eloquentes. Cada rugido que ecoa pelas planícies, cada marca de garras deixadas deliberadamente nas árvores é uma mensagem codificada no vasto sistema de comunicação da savana, uma língua que nós humanos mal começamos a decifrar. Mas o maior segredo do leão, o mistério que confunde até os pesquisadores mais experientes, pode residir paradoxalmente na sua quietude contemplativa. Eles passam até 20 horas por dia aparentemente descansando sob a sombra, conservando preciosa energia para os momentos absolutamente críticos de caça coordenada e defesa territorial. Esta aparente indolência, que parece contradizer sua reputação de predador feroz, é na verdade uma estratégia sofisticada de eficiência energética, um gerenciamento cuidadoso de recursos num ambiente onde a comida é escassa, imprevisível e conquistada com grande esforço. É como se a savana lhes tivesse sussurrado ao longo de eras o segredo profundo da paciência, uma virtude aparentemente simples, mas que garante a sua sobrevivência robusta a longo prazo. Mas como aprenderam esta lição? Quem foi o primeiro professor desta sabedoria? A estrutura social da alcateia revela camadas adicionais de complexidade que desafiam nossas concepções simplistas. As fêmeas formam um núcleo estável do grupo, permanecendo geralmente no território natal por toda a vida, enquanto os machos jovens são eventualmente expulsos, forçados a vagar até encontrarem ou conquistarem seu próprio território. Este sistema aparentemente cruel garante diversidade genética e previne endogamia, mas também cria narrativas épicas de irmãos que formam coalizões temporárias, vagando juntos pelas planes em busca de um lugar para chamar de seu. Estas coalizões podem durar anos, criando laços que rivalizam com qualquer fraternidade humana. Quem ensinou aos leões a importância da diversidade genética? Como sabem instintivamente que devem dispersar os machos jovens? O território de uma alcateia pode se estender por centenas de quilômetros quadrados, dependendo da disponibilidade de presas e recursos hídricos. Eles patrulham estas vastas extensões regularmente, marcando fronteiras invisíveis mais respeitadas através de rugidos territoriais e marcações olfativas. Conflitos entre alcateias vizinhos podem ser brutais, mas são relativamente raros.
sugerindo um sistema de comunicação e respeito mútuo que transcende a simples agressão. É como se existisse um tratado não escrito, uma constituição invisível que governa as interações entre os reinos leoninos. Mas quem mediou este tratado? Quem estabeleceu estas leis não escritas que são tão fielmente seguidas? E assim, enquanto o sol continua sua ascensão implacável no céu africano, o leão revela-nos a primeira lição mágica e transformadora. O verdadeiro poder não está na dominação violenta, mas na guardiaria responsável, na aceitação humilde de um papel que transcende completamente o indivíduo e serve a um propósito coletivo maior do que qualquer um possa imaginar. Mas isto é apenas o início tímido de nossa jornada. À medida que o sol sobe mais alto no céu impiedoso, outra história de resiliência extraordinária começa a desenrolar-se, envolvida num mistério igualmente profundo e perturbador. A savana guarda muitos mais segredos em suas planes douradas e nós estamos apenas começando a arranhar a superfície desta conspiração antiga. O próximo capítulo nos levará através de uma das jornadas mais perigosas do reino animal, onde a sobrevivência depende de conhecimentos que desafiam explicação. Jornada brutal. Água da vida. Enquanto o sol ascende inexoravelmente no firmamento africano, transformando a savana progressivamente num forno dourado de calor sufocante, um novo capítulo urgente da luta pela vida começa a se desenrolar diante de nossos olhos. Desta vez, o protagonista desta narrativa épica é um símbolo universal de resistência inquebrantável e trabalho em equipe sofisticado: a zebra. Com as suas listras únicas e hipnotizantes que confundem os olhos dos observadores e desorientam estrategicamente os predadores famintos, a zebra embarca numa das jornadas mais perigosas e desesperadas do reino animal: a migração ancestral em busca de água. Esta não é uma caminhada casual, é uma odisseia de sobrevivência que testará cada fibra de seu ser. A água é o elixir sagrado da vida na savana, um recurso tão precioso e vital que molda fundamentalmente o comportamento, os movimentos e até os sonhos de todas as criaturas que aqui habitam. Para a zebra, a missão de encontrar água fresca não é uma escolha voluntária, é uma necessidade biológica absoluta que não pode ser ignorada ou adiada. As manadas podem percorrer centenas de quilômetros exaustivos através de terrenos acidentados e perigosos, guiadas por um conhecimento ancestral misterioso que parece estar inscrito no próprio DNA de cada animal.
Como é que sabem instintivamente para onde ir através de paisagens aparentemente idênticas? Como é que recordam com precisão impressionante a localização de poças de água efêmeras e temporárias, mesmo após meses intermináveis de seca brutal? É como se a própria terra pulsante lhe sussurrasse direções precisas através das patas sensíveis, como se cada grão de areia contivesse um mapa invisível. Cada zebra individual possui um padrão de listras tão único e distintivo como uma impressão digital humana, um código de barras natural que nunca se repete. Durante décadas de pesquisa intensiva, os cientistas debateram apaixonadamente a função real destas listras fascinantes. Será a camuflagem sofisticada que confunde predadores? Proteção eficaz contra insetos parasitas que transmitem doenças? Ou algo muito mais profundo e misterioso que ainda não compreendemos completamente? Estudos recentes e revolucionários sugerem que as listras contrastantes podem ajudar a regular a temperatura corporal através de um mecanismo engenhoso, criando microcorrentes de ar que arrefrescam estrategicamente o animal sob o sol escaldante que bate implacável. É um segredo extraordinário de engenharia natural, um presente da evolução que permite à zebra suportar condições climáticas extremas que outros animais simplesmente não conseguem tolerar. Mas quem projetou este sistema tão sofisticado? Foi realmente apenas o acaso cego da evolução? A jornada migratória em si é um testemunho vivo e pulsante da resiliência animal extraordinária que define a vida selvagem africana. As zebras viajam em grandes manadas numerosas não por acaso fortuito, mas por estratégia evolutiva cautelosamente refinada ao longo de milênios. A multidão densa e confusa de corpos listrados confunde visualmente os predadores espreitando, tornando estrategicamente difícil para um leão focado ou uma hiena oportunista isolar e focar-se num único indivíduo vulnerável. Os mais jovens e inexperientes e os mais fracos e doentes são estrategicamente colocados no centro protetor do grupo, cercados e defendidos pelos adultos mais robustos e experientes que formam um escudo vivo. Esta é uma demonstração profundamente comovente de cuidado comunitário genuíno, onde a sobrevivência do coletivo é consistentemente prioritária sobre o individual. Mas quem ensinou às zebras este conceito sofisticado de proteção coletiva? Como desenvolveram esta ética de cuidado mútuo? O auge dramático da migração, o momento de maior tensão e perigo, é inevitavelmente a travessia perigosa dos rios sazonais. Estes cursos de água, outrora majestosos e abundantes durante as estações de chuva, transformam-se em gargantas traiçoeiras e mortais durante a estação seca implacável.
As correntes são surpreendentemente rápidas e violentas, o lodo pegajoso é profundo e sufocante, e os crocodilos ancestrais espreitam pacientemente sob a superfície turva, esperando o momento perfeito para atacar. Ainda assim, contra toda a lógica de autopreservação, a manada avança corajosamente. A primeira zebra a entrar hesitante na água perigosa é geralmente a mais experiente e sábia, uma fêmea anciã veterana que já sobreviveu a muitas estações brutais e viu muitas companheiras perecerem. A sua coragem inabalável inspira profundamente as outras, e num ato coletivo de fé quase religiosa, centenas de zebras mergulham simultaneamente na correnteza ameaçadora. É um espetáculo de coragem que desafia a compreensão racional. De onde vem esta coragem? Quem lhes deu esta fé no amanhã? Os sentidos das zebras são instrumentos extremamente aguçados e refinados para detectar perigos ocultos em cada sombra e movimento suspeito. A sua audição é excepcionalmente sensível, permitindo-lhes ouvir o som sutil e revelador de um predador aproximando-se furtivamente através da vegetação densa a grandes distâncias. A sua visão periférica é extraordinariamente ampla, graças aos olhos estrategicamente colocados dos lados da cabeça, dando-lhes uma visão panorâmica de quase 360 graus completos do ambiente circundante. E o seu olfato apurado pode detectar a presença reconfortável de água fresca a quilômetros de distância através do ar seco, guiando-as através de terrenos áridos e aparentemente sem vida com uma precisão que desafia completamente a lógica humana. Como desenvolveram esta capacidade sobre-humana? Será instinto puro ou algo mais? Mas o verdadeiro mistério profundo da zebra reside na sua socialidade complexa e sofisticada. Elas formam laços emocionais fortes e duradouros dentro do grupo familiar, reconhecendo-se mutuamente pelas listras únicas e pelos chamados vocais distintos que ecam pelas planícies. Os seus relinchos característicos e zurros variados não são apenas sons aleatórios, são uma linguagem sofisticada e complexa que transmite alertas urgentes, localizações precisas e até estados emocionais sutis como medo, alegria ou ansiedade. Quando uma zebra se perde ou fica perigosamente para trás durante a migração, o grupo coeso pode parar completamente e esperar pacientemente, ou mesmo voltar corajosamente para resgatá-la do perigo. Este comportamento altruísta notável levanta questões filosóficas profundas. Será que a compaixão genuína é uma força evolutiva poderosa na savana? Ou é mais um fio delicado na teia intrincada de uma conspiração maior e invisível para manter a vida florescendo? A adaptação impressionante da zebra à vida desafiadora na savana é verdadeiramente um milagre vivo da evolução ao longo de milhões de anos.
O seu sistema digestivo é altamente eficiente e especializado, capaz de extrair nutrientes valiosos de vegetação extremamente fibrosa e de baixa qualidade nutricional que outros herbívoros simplesmente ignoram. As suas patas são extraordinariamente duras e resistentes ao desgaste, desenhadas pela natureza para percorrer longas distâncias exaustivas em terrenos acidentais sem lesões debilitantes. E a sua pelagem listrada não é apenas esteticamente hipnotizante, é um escudo multifuncional contra parasitas e queimaduras solares. Cada detalhe de seu desenho parece intencional, proposital. Mas quem fez este desenho? O acaso cego pode realmente criar tamanha perfeição? A organização social das zebras revela camadas adicionais de complexidade fascinante. Elas vivem em unidades familiares estáveis, chamadas haréns, lideradas por um garanhão dominante que protege ferozmente suas fêmeas e potros. Múltiplos haréns podem se juntar temporariamente, formando supermanadas durante as migrações, criando uma força coletiva impressionante. Esta flexibilidade social adaptativa permite às zebras responder dinamicamente às condições mutáveis da savana. Como aprenderam esta flexibilidade organizacional? Quem lhes ensinou a adaptar-se? No final exaustivo da jornada árdua, quando a água preciosa é finalmente encontrada após dias de busca desesperada, há uma celebração silenciosa, mas profundamente sentida. As zebras bebem avidamente, saciando uma sede que é tanto física quanto quase espiritual. Mas a paz conquistada é invariavelmente momentânea e fugaz, pois a savana implacável nunca descansa, nunca baixa a guarda. Enquanto isso, num outro canto remoto e sombrio deste reino vasto, uma inteligência frequentemente subestimada e mal compreendida começa a revelar os seus segredos ocultos há muito tempo. A teia intrincada da vida está ficando progressivamente mais complexa e interconectada, e nós estamos prestes a descobrir quem são realmente os verdadeiros gênios da sobrevivência na savana africana. O próximo capítulo promete revelar verdades que desafiarão tudo o que pensávamos saber. Gênios ocultos, inteligência sombria. Quando a noite cai dramaticamente sobre a savana africana como um véu escuro e misterioso, um novo conjunto de estrelas brilhantes acende-se majestosamente no céu infinito.
E com ele surge das sombras um grupo de sobreviventes frequentemente mal compreendido, injustamente difamado, mas incrivelmente adaptado e sofisticado: as hienas. Longe de serem meras carniceiras oportunistas e covardes, como retratadas em inúmeras narrativas humanas equivocadas, as hienas são os gêmeos não reconhecidos e subestimados da savana, possuidoras de uma inteligência social extraordinária e capacidade estratégica refinada que rivaliza genuinamente com a dos primatas mais evoluídos. Mas há algo sinistro em seus olhos brilhantes na escuridão. Algo que sugere conhecimentos que prefeririam permanecer ocultos. A sociedade complexa das hienas é matriarcal, um fenômeno raro e fascinante no reino animal, onde as fêmeas são consistentemente maiores, mais agressivas e completamente dominantes sobre os machos submissos. Esta estrutura hierárquica rígida e bem definida é mantida através de rituais elaborados de saudação e demonstrações físicas de submissão que parecem quase cerimoniais. A fêmea alfa lidera o clã inteiro com autoridade inquestionável, tomando decisões críticas sobre caça coordenada, defesa territorial e cuidado comunitário das crias vulneráveis. É um sistema de governo matriarcal que tem garantido a sua sobrevivência robusta durante milênios incontáveis, um segredo fundamental de estabilidade social num mundo aparentemente dominado pelo caos e violência. Mas quem estabeleceu este sistema? Por que as hienas escolheram este caminho quando tantos outros predadores seguiram estruturas patriarcais? As hienas são caçadoras formidáveis e altamente eficientes, capazes de coordenar ataques para abater presas muito maiores e mais fortes do que elas individualmente, como búfalos robustos e zebras ágeis. A sua técnica de caça sofisticada é um exemplo magistral de trabalho em equipe sincronizado e comunicação avançada que beira o telepático. As suas vocalizações características, os famosos risos que ecoam sinistros pela noite africana, não são expressões simples de alegria ou humor macabro, mas sinais complexos de excitação crescente, estresse situacional ou comunicação precisa de status hierárquico dentro do grupo coeso. Cada som emitido tem um significado específico e contextual, criando uma rede invisível de informação que mantém o clã funcionando como uma única entidade. Mas há algo mais nestes sons noturnos, algo que faz a espinha dorsal gelar, como se estivessem compartilhando segredos que não deveriam ouvir. O sistema digestivo extraordinário da hiena é uma maravilha da evolução e adaptação extrema.
Elas possuem sucos gástricos extremamente ácidos e corrosivos, permitindo-lhes decompor ossos densos, cascos duros e outros materiais resistentes que praticamente todos os outros animais não conseguem digerir. Esta capacidade bioquímica única torna-as as recicladoras supremas da savana, limpando meticulosamente os restos de carcaças e prevenindo eficazmente a propagação de doenças mortais que poderiam devastar populações inteiras. É um papel ecológico absolutamente vital, frequentemente negligenciado, que destaca a importância fundamental delas para a saúde geral do ecossistema delicado. Elas são, em essência, as guardiãs da savana. Mas será apenas isso? Ou há um propósito mais profundo em seu papel como testemunhas de toda a morte na planície? Mas a inteligência verdadeira das hienas transcende a simples caça coordenada e digestão eficiente. Estudos científicos mostram que elas possuem habilidades cognitivas impressionantes, incluindo resolução criativa de problemas complexos e memória espacial detalhada e duradoura. Num experimento famoso, hienas conseguiram resolver puzzles mecânicos complexos para acessar comida escondida, demonstrando uma flexibilidade mental surpreendente que genuinamente surpreendeu até os investigadores mais céticos. Como é que desenvolveram tal inteligência sofisticada ao longo de sua evolução? Será que a savana implacável, com os seus desafios constantes, as forçou a desenvolver cérebros proporcionalmente maiores e mais astutos? Ou há uma mão invisível e misteriosa guiando deliberadamente o seu desenvolvimento cognitivo progressivo? E se sim, com que propósito? A comunicação multifacetada das hienas é reconhecida como uma das mais complexas e sofisticadas do mundo animal inteiro. Para além dos risos noturnos característicos, elas usam uma variedade impressionante de vocalizações, incluindo grunhidos graves, uivos melancólicos e gritos agudos, para coordenar atividades complexas, alertar para perigos iminentes e fortalecer laços sociais profundos dentro do clã. Os membros do clã reconhecem-se individualmente pelos seus chamamentos vocais únicos, e as mães mantêm contatos vocais frequentes e reconfortantes com as suas crias vulneráveis, mesmo a distância considerável. Esta rede social intrincada e multidimensional é a chave fundamental para a sua resiliência impressionante através de gerações. Mas há pesquisadores que sussurram sobre algo mais perturbador: padrões nas vocalizações noturnas que parecem seguir sequências matemáticas, como se estivessem recitando fórmulas, calculando algo que nossa compreensão não alcança. As crias de hiena nascem surpreendentemente desenvolvidas, com os olhos já abertos e dentes completamente formados, prontas para a luta implacável pela vida desde o primeiro minuto de existência.
Elas crescem em creches comunais sofisticadas, onde são cuidadas amorosamente não apenas pela mãe biológica, mas por outras fêmeas experientes do clã que assumem responsabilidades coletivas. Este sistema elaborado de cuidado coletivo garante uma taxa impressionantemente alta e permite que o conhecimento acumulado seja eficientemente passado através de gerações sucessivas. A estrutura territorial das hienas revela camadas adicionais de sofisticação organizacional impressionante. Um único clã pode controlar territórios que se estendem por dezenas de quilômetros quadrados, marcados meticulosamente através de secreções glandulares específicas e patrulhas regulares coordenadas. Elas possuem latrinas comunais específicas nas fronteiras territoriais, não apenas por higiene básica, mas como marcadores olfativos complexos que comunicam informações detalhadas sobre o clã: tamanho, saúde, status reprodutivo e até níveis de estresse coletivo. É um sistema de comunicação química sofisticado que funciona como outdoors invisíveis espalhados pela savana. Outras hienas podem ler estas mensagens químicas e extrair informações surpreendentemente detalhadas. Como desenvolveram esta linguagem química tão complexa? Foi tentativa e erro ao longo de milhões de anos? Ou algo as guiou? No entanto, o maior mistério profundo e perturbador das hienas pode ser a sua percepção quase sobrenatural do mundo ao seu redor. Elas parecem ter uma consciência aguda e premonitória dos padrões ocultos da savana, os movimentos futuros das manadas migratórias, a água antecipada antes das chuvas, até as mudanças climáticas antes que qualquer sinal visível apareça. Alguns investigadores especulam que as hienas podem detectar alterações sutis e imperceptíveis no ambiente que escapam completamente aos sentidos humanos, variações minúsculas no campo magnético terrestre ou sons de frequência extremamente baixa que viajam através do solo. Será que elas estão sintonizadas com a própria voz pulsante da Terra, ouvindo segredos ancestrais que nós nem sequer sabemos que existem? Há relatos não confirmados de hienas abandonando áreas específicas dias antes de eventos catastróficos, secas severas, incêndios devastadores, como se pudessem ler o futuro escrito nas estrelas. A relação complexa das hienas com outros predadores revela dinâmicas fascinantes de competição e respeito mútuo inesperado. Embora frequentemente retratadas como rivais eternas dos leões majestosos, a realidade é muito mais nuançada e interessante. Hienas e leões frequentemente roubam caça uns dos outros numa dança antiga de oportunismo, mas raramente entram em conflitos verdadeiramente letais. Existe um entendimento tácito, uma etiqueta não escrita da savana que governa estas interações tensas. As hienas sabem exatamente quando pressionar e quando recuar estrategicamente, demonstrando uma inteligência social que avalia constantemente riscos versus recompensas.
Mas quem estabeleceu estas regras invisíveis de engajamento? Como todas as espécies predadoras conhecem e respeitam estes limites não escritos? Há também o fenômeno misterioso de hienas solitárias, indivíduos que, por razões desconhecidas, abandonam o clã e vagam sozinhas pela savana noturna. Estas hienas errantes são observadas frequentemente em locais sagrados ou incomuns, antigos túmulos de elefantes, árvores ancestrais, formações rochosas peculiares. O que procuram nestas peregrinações solitárias? Que conhecimento buscam longe do grupo? Alguns observadores locais falam em sussurros de hienas que parecem guardar segredos, que retornam ao clã com conhecimentos impossíveis. Superstição primitiva? Ou intuição de algo que a ciência moderna ainda não pode medir? Enquanto as hienas patrulham a noite africana sob o brilho fantasmagórico da lua crescente, elas não são simplesmente sobreviventes oportunistas, são guardiões de um conhecimento profundo e antigo sobre a interconexão misteriosa da vida. Cada ação sua, desde a caça coordenada até a limpeza meticulosa, serve a um propósito maior dentro da engrenagem complexa do ecossistema. Mas a savana guarda ainda mais segredos nas sombras. E no coração pulsante deste ecossistema extraordinário, um gigante gentil prepara-se para enfrentar o seu maior desafio existencial. Revelando outra faceta crucial do mistério progressivo que nos une a todos numa teia invisível, mas inquebrável. O próximo capítulo nos levará às profundezas da sabedoria ancestral, onde gigantes caminham e a terra treme com memórias de eras passadas. Gigantes Guerra, Batalha Épica. No coração geográfico e espiritual da savana africana, onde a terra treme literalmente sob passos ponderados e majestosos, vive o verdadeiro arquiteto silencioso do ecossistema, o elefante. Estes gigantes gentis são muito mais do que simples habitantes passivos deste reino. São engenheiros ambientais sofisticados, moldando ativamente a paisagem física e biológica com uma força descomunal que é igualada apenas pela sua sensibilidade emocional profunda. A sua luta existencial pela vida não é travada contra outros animais competidores, mas contra as forças naturais implacáveis e impessoais da natureza. A seca devastadora, o calor sufocante, a escassez crônica. Mas há algo nos elefantes que transcende explicação biológica. Uma presença,
uma consciência que parece conectada a algo muito mais antigo que a própria savana. O elefante é um ser paradoxal de contrastes fascinantes, massivo, porém surpreendentemente ágil, poderoso, porém incrivelmente delicado em movimentos precisos. A sua tromba muscular é um milagre da evolução, com mais de 40 mil músculos entrelaçados, capaz de arrancar uma árvore robusta ou apanhar uma única folha delicada sem danificá-la. Através desta ferramenta extraordinária, os elefantes cheiram, respiram, bebem, se comunicam e até expressam emoções complexas. Eles podem detectar água subterrânea escondida a quilômetros de distância através de vibrações imperceptíveis no solo. Uma habilidade quase mística que salva não apenas a sua manada, mas inúmeras outras espécies durante períodos críticos de seca extrema. Mas como aprenderam a interpretar estas vibrações sutis? Quem lhes ensinou a ler a Terra como se fosse um livro aberto? A sociedade matriarcal dos elefantes é centrada na matriarca experiente, uma fêmea idosa e sábia, cuja memória é o guia indispensável da manada. Ela lembra-se dos locais esquecidos de água, dos caminhos seguros de migração ancestral e dos perigos a evitar a todo custo. A sua memória fenomenal é uma biblioteca viva, passada cuidadosamente de geração em geração através de ensinamentos silenciosos. Quando a matriarca levanta a tromba para cheirar o vento distante, ela não está apenas procurando água imediata. Está lendo a história da savana, decifrando um mapa antigo escrito no próprio ar. Mas o que mais ela lê nas correntes de vento? Que mensagens invisíveis chegam através de canais que não compreendemos? A comunicação entre elefantes é uma sinfonia de sons de baixa frequência, muitos inaudíveis para os ouvidos humanos. Estes infrassons podem viajar por dezenas de quilômetros através do solo, permitindo que manadas distantes se mantenham em contato constante. É como se a própria Terra servisse como medium condutor para suas conversas privadas, uma rede secreta que mantém a coesão social numa vastidão aparentemente vazia. Que segredos partilham nestas conversas subterrâneas? Estarão discutindo memórias ancestrais, compartilhando conhecimento sobre os mistérios fundamentais da vida? Pesquisadores captaram padrões que sugerem estruturas linguísticas complexas, gramática, sintaxe, até poesia. Como isso é possível? A sociedade matriarcal dos elefantes é centrada na matriarca experiente, uma fêmea idosa e sábia cuja memória é o guia indispensável da manada. Ela lembra-se dos locais esquecidos de água, dos caminhos seguros de migração ancestral e dos perigos a evitar a todo custo. A sua memória fenomenal é uma biblioteca viva, passada cuidadosamente de geração em geração através de ensinamentos silenciosos.
Quando a matriarca levanta a tromba para cheirar o vento distante, ela não está apenas procurando água imediata. Está lendo a história da savana, decifrando um mapa antigo escrito no próprio ar. Mas o que mais ela lê nas correntes de vento? Que mensagens invisíveis chegam através de canais que não compreendemos? A comunicação entre elefantes é uma sinfonia de sons de baixa frequência, muitos inaudíveis para os ouvidos humanos. Estes infrassons podem viajar por dezenas de quilômetros através do solo, permitindo que manadas distantes se mantenham em contato constante. É como se a própria Terra servisse como medium condutor para suas conversas privadas, uma rede secreta que mantém a coesão social numa vastidão aparentemente vazia. Que segredos partilham nestas conversas subterrâneas? Estarão discutindo memórias ancestrais, compartilhando conhecimento sobre os mistérios fundamentais da vida? Pesquisadores captaram padrões que sugerem estruturas linguísticas complexas, gramática, sintaxe, até poesia. Como isso é possível? Durante a estação seca brutal, a Batalha dos Elefantes atinge seu clímax dramático. Com rios reduzidos a filetes de lama e poças desaparecidas sob o sol escaldante, a manada embarca numa jornada desesperada em busca de água. Eles cavam poços profundos com presas e patas poderosas, acessando lençóis freáticos que nenhum outro animal consegue alcançar. Estes poços de elefantes tornam-se oásis vitais para aves, insetos e inúmeras outras criaturas, demonstrando como a sua luta sustenta milagrosamente todo o ecossistema. Mas como sabem exatamente onde cavar? Que sensores invisíveis possuem? A adaptação dos elefantes ao calor extremo é engenhosa. As suas orelhas enormes funcionam como radiadores biológicos, dissipando calor através de uma rede intrincada de vasos sanguíneos. Eles tomam banhos de poeira para proteger a pele e usam ramos como ferramentas improvisadas. Cada ação é um testemunho da sua inteligência prática notável, desafiando a noção de que a sabedoria é exclusiva dos humanos. Mas há momentos em que suas ações parecem ir além da inteligência prática. Momentos em que parecem estar realizando rituais, com propósito, com intenção que não conseguimos compreender. Os elefantes possuem uma vida emocional extraordinariamente rica e surpreendentemente complexa, que continua fascinando pesquisadores dedicados. Eles mostram sinais inequivocados de luto profundo, alegria contagiante e até empatia genuína por outros seres, não apenas membros da própria espécie. Quando um membro querido da manada morre inevitavelmente, eles realizam rituais elaborados de despedida que duram horas ou mesmo dias inteiros, permanecendo fielmente junto ao corpo, tocando reverentemente com as trombas, em gestos que parecem quase humanos em sua ternura.
Este complexo comportamento levanta questões filosóficas profundas sobre a consciência animal e a possível existência de uma ligação espiritual transcendente entre todos os seres. Será que eles percebem claramente a sua própria mortalidade inevitável? E será que a savana antiga lhes revelou segredos profundos sobre o ciclo eterno da vida e morte que nós ainda procuramos desesperadamente? Há relatos documentados de elefantes visitando regularmente os ossos de parentes falecidos décadas após a morte, tocando-os com reverência inexplicável. Memória ou algo mais profundo? A sua dieta extraordinariamente diversificada, folhas, cascas, frutos e raízes profundas, faz deles dispersores de sementes absolutamente cruciais para a regeneração florestal. Ao consumirem frutos maduros e excretarem as sementes intactas noutros locais distantes, eles literalmente plantam as florestas do futuro, promovendo biodiversidade essencial e regeneração contínua da vegetação. São, no sentido mais literal, jardineiros dedicados da savana, cujas ações ecoam beneficamente através de gerações futuras incontáveis. Mas será coincidência que suas rotas migratórias ancestrais correspondem exatamente às áreas de maior biodiversidade? Ou há um plano consciente nestes movimentos aparentemente aleatórios? A memória lendária dos elefantes não é mito, mas realidade científica documentada. Estudos revelam cérebros com hipocampos desenvolvidos, capazes de formar e reter memórias espaciais e episódicas extremamente detalhadas. Matriarcas lembram cercas de décadas atrás, encontros com outros clãs e localizações precisas de recursos, usando este conhecimento para decisões críticas no presente. Esta memória coletiva é transmitida através de infrassons, criando uma história oral que atravessa gerações, uma cultura no sentido mais verdadeiro da palavra. Mas alguns pesquisadores sussurram sobre algo mais perturbador: elefantes que parecem lembrar eventos antes de nascerem. Memórias ancestrais impossíveis, transmitidas de formas que a genética convencional não explica. Durante as raras estações chuvosas, quando a savana se transforma num paraíso verde exuberante, os elefantes celebram visivelmente com banhos revigorantes e brincadeiras sociais elaboradas. Os jovens brincam entusiasticamente, testando limites e estabelecendo laços que durarão décadas. Os adultos se cumprimentam calorosamente após separações, entrelaçando trombas em abraços que transmitem profunda afeição. Estes momentos de alegria pura revelam uma dimensão emocional que muitos humanos relutam em reconhecer nos animais. Mas mesmo nestas celebrações, há um elemento de ritual, como se estivessem agradecendo a algo, honrando algo maior que eles mesmos. Os elefantes também demonstram rituais funerários complexos e profundamente respeitosos. Além de honrar seus próprios mortos, mostram interesse peculiar por ossadas de outras espécies, pausando para examiná-las cuidadosamente. Há casos documentados de elefantes cobrindo corpos, tanto de sua espécie quanto de humanos, com galhos e folhas, um gesto que sugere um conceito de dignidade na morte. Que compreensão da mortalidade isto revela? Possuem eles um conceito de alma, de continuidade além da vida física?
E por que, em noites de lua cheia, manadas inteiras às vezes se reúnem em círculos perfeitos, permanecendo imóveis por horas, como se em meditação coletiva? Quando a chuva finalmente chega após meses de ansiosa espera, trazendo alívio abençoado e renovação miraculosa, os elefantes celebram de formas que parecem transcender a simples satisfação física. Eles erguem as trombas ao céu como se em oração silenciosa, permitem que a água escorra por seus corpos massivos e emitem vocalizações que alguns descrevem como cantos. Mas a paz conquistada é sempre temporária e frágil, pois o ciclo eterno da vida continua inexoravelmente. E assim, com a savana temporariamente rejuvenescida e verjejante, um novo ator graciosamente entra em cena, simbolizando esperança renovada e transformação contínua. O mistério complexo está prestes a ser parcialmente desvendado, mas a questão permanece suspensa no ar africano. Será que alguma vez o compreenderemos completamente? Ou alguns segredos são destinados a permanecer além do alcance da compreensão humana? Fim do mistério. Resiliência revelada. Com a savana magnificamente banhada pelas primeiras chuvas libertadoras da estação, um novo ênergi vital e palpável permeia o ar carregado de promessa. A terra, outrora ressequida e aparentemente morta, explode milagrosamente em tons vibrantes de verde esperançoso, e a vida renasce com um vigor surpreendente e uma força que desafia toda lógica. É neste cenário dramático de renovação e transformação que o mais efêmero e esquivo dos predadores surge elegantemente das sombras, o guepardo. Símbolo perfeito de graça natural, velocidade incomparável e adaptação extrema, o guepardo encarna a própria essência da resiliência, não através da força bruta ou dominação violenta, mas através da especialização extrema e perfeição refinada. Ele é a resposta da natureza à pergunta: como sobreviver quando não se é o mais forte? E nesta resposta, talvez encontremos a chave final do mistério. O guepardo é inequivocamente o animal terrestre mais rápido do planeta, capaz de atingir velocidades vertiginosas de até 110 km por hora em explosões curtas e intensas. No entanto, esta velocidade extraordinária vem com um custo biológico significativo. Um corpo esguio e leve, otimizado para a velocidade, mas que simultaneamente o torna vulnerável a predadores maiores e mais robustos. A sua caça é uma obra de arte em movimento fluido, uma combinação de visão aguçada, planejamento estratégico meticuloso e explosão instantânea de poder concentrado.
Ele não caça por esporte ou prazer, caça exclusivamente por necessidade biológica urgente, e cada perseguição é um teste rigoroso aos limites da física e da resistência corporal. Mas há algo quase sobrenatural na forma como escolhe suas presas, como se pudesse prever movimentos futuros, como se enxergasse possibilidades que ainda não se materializaram. Mas o verdadeiro segredo profundo do guepardo vai além da simples velocidade. A sua sociabilidade é única entre os grandes felinos territoriais. Enquanto os machos podem formar coalizões estáveis e duradouras com irmãos de ninhada, as fêmeas são predominantemente solitárias, exceto durante o período intensivo de criação dos filhotes vulneráveis. As mães guepardos são professoras dedicadas, ensinando meticulosamente os seus jovens a aprender a caçar através de brincadeiras elaboradas que simulam situações reais. É um investimento consciente no futuro incerto, onde o conhecimento transmitido é a verdadeira herança valiosa. Mas o que mais transmitem nestes ensinamentos? Que sabedorias ancestrais passam durante as longas noites sob as estrelas africanas? A comunicação do guepardo é subtil e reservada, baseada em expressões faciais, posturas corporais e vocalizações suaves, chilreios melódicos e ronronares reconfortantes. Eles não rugem como os leões majestosos. Em vez disso, emitem sons discretos que refletem a sua natureza cautelosa. Esta discrição é uma adaptação crucial para evitar conflitos letais com predadores dominantes, mostrando que na savana a verdadeira sabedoria está em saber quando ser invisível. Mas, às vezes, em momentos raros, guepardos são observados imóveis por horas, em locais remotos, aparentemente sem propósito prático, meditando, conectando-se a algo. A adaptação física do guepardo à velocidade extrema envolveu sacrifícios evolutivos cruciais. Suas garras semi-retráteis oferecem tração essencial, mas reduzem habilidades de escalada. Sua cauda longa funciona como leme sofisticado, permitindo mudanças de direção impossíveis em alta velocidade. Seu sistema respiratório e cardiovascular é otimizado para explosões intensas, mas exige recuperação lenta após cada caça. Cada aspecto de seu corpo representa uma escolha evolutiva, um compromisso entre capacidades conflitantes. Mas será que estas escolhas foram realmente aleatórias? Ou há um arquiteto invisível moldando cada espécie para um papel específico no grande esquema? O guepardo enfrenta ameaças constantes não apenas de presas que fogem, mas de competidores que roubam. Leões e hienas frequentemente roubam suas caças arduamente conquistadas, forçando-a a comer rapidamente ou perder sua refeição. Esta pressão moldou seu comportamento. Caçam durante o dia, quando outros predadores descansam, e desenvolveram técnicas extremamente eficientes para minimizar exposição. É o exemplo perfeito de como a adversidade gera inovação, de como limitações forçam criatividade.
Mas por que a natureza criaria um predador tão perfeitamente especializado e simultaneamente tão vulnerável? Qual o propósito desta aparente contradição? E assim, após atravessarmos 5 atos desta jornada épica e reveladora, chegamos finalmente ao desfecho contemplativo da nossa investigação profunda. O mistério que pairou persistentemente sobre a savana, a conspiração sussurrada de algo maior, revela-se gradualmente não como uma entidade singular consciente, mas como a própria interconexão intrincada e magnífica da vida. O leão majestoso, a zebra resiliente, a hiena inteligente, o elefante sábio, o guepardo veloz, cada um é um fio essencial num tapete magnífico e complexo, onde a luta individual pela vida de um sustenta milagrosamente a existência do outro. Mas será isto suficiente para explicar a perfeição assombrosa do sistema? Ou há algo mais, algo que a ciência ainda não nomeou? Esta rede intrincada de dependências múltiplas é o verdadeiro criador da savana, um sistema autorregulador de complexidade estonteante, onde cada criatura, grande ou pequena, contribui indispensavelmente para o equilíbrio. A magia não está num Deus distante, mas na dança intrincada da vida, num código misterioso escrito na terra fértil, no ar respirável, no sangue pulsante. A ciência diz evolução, as culturas ancestrais dizem espírito. Talvez ambas estejam certas. Talvez sejam apenas nomes diferentes para o mesmo mistério inexplicável. A mensagem final desta jornada é de esperança renovada e responsabilidade compartilhada. A savana africana é um tesouro frágil e insubstituível que merece nossa admiração reverente e proteção ativa. Talvez o mistério não deva ser resolvido. Talvez sua existência seja o ponto. Manter-nos buscando, questionando, maravilhados. Considere isto. Cada animal que observamos possui habilidades que desafiam explicação completa. O leão que lidera sem ter estudado liderança, a zebra que navega sem mapas, a hiena que resolve problemas complexos sem educação formal, o elefante que se lembra através de gerações sem registros escritos, o guepardo que calcula física avançada instintivamente. Chamamos de instinto, chamamos de evolução. Mas e se forem apenas nomes diferentes para uma sabedoria universal que permeia toda a vida? Há padrões na savana que a ciência documenta, mas não explica completamente. Sincronizações impossíveis, conhecimentos impossíveis, comportamentos impossíveis. As culturas indígenas sempre falaram da terra como viva, consciente. Talvez fossem eles que enxergavam claramente, não obscurecidos por dogmas que insistem que consciência só pode existir em cérebros individuais.
Lembre-se, a luta pela vida não é sobre vencer ou perder, mas sobre a beleza transcendente de participar de um ciclo eterno e interligado. Nós, humanos, também fazemos parte desta história. Quando protegemos a vida selvagem, protegemos algo em nós mesmos. Quando destruímos habitats, diminuímos nossa própria humanidade. Há uma teoria emergente. Ecossistemas intactos funcionam como superorganismos, que a savana em si possui algo análogo à consciência, emergindo da interação de milhões de organismos. Ciência ficção? Misticismo disfarçado? Ou a próxima revolução em nossa compreensão da vida? Considere o paradoxo desconcertante. A savana não deveria funcionar tão perfeitamente quanto funciona. Matematicamente, sistemas tão complexos deveriam colapsar. Predadores deveriam exterminar presas, herbívoros devastar vegetação, secas causar extinções em massa. Mas isto raramente acontece. O sistema se autocorrige, encontrando o equilíbrio mesmo quando parece impossível. Chamamos de seleção natural, chamamos de equilíbrio ecológico. Mas estas palavras apenas descrevem, não explicam. É como se houvesse uma inteligência orientadora, não microgerenciando cada detalhe, mas estabelecendo parâmetros que permitem harmonia emergir do caos. Enquanto o sol se põe magnificamente sobre a savana africana, pintando o céu em tons impossíveis de laranja, vermelho e púrpura, os predadores e sobreviventes preparam-se para mais uma noite no ciclo eterno. O leão ruge, a zebra reúne sua manada, a hiena ri sua canção estranha, o elefante toca o solo com reverência, o guepardo observa em silêncio, cada um seguindo padrões antigos, cada um desempenhando seu papel, cada um contribuindo para algo maior que si mesmo. E no silêncio entre rugidos, nos espaços entre pegadas, na quietude antes da tempestade, o mistério permanece. Não resolvido, não explicado, mas talvez finalmente aceito. Esta jornada nos mostrou maravilhas incontáveis, revelou segredos fascinantes, mas o maior presente não foi informação, foi transformação. Não vemos mais o mundo natural como recurso a explorar, mas como família a proteger, não mais como mecanismo sem alma, mas como expressão de algo profundo e sagrado. A conspiração que buscamos, a mão invisível orquestrando tudo, talvez nunca seja provada ou refutada. Talvez alguns mistérios devam permanecer mistérios, não por ignorância, mas por reverência. O que podemos dizer com certeza é isto: algo extraordinário acontece na savana africana. Chame de Deus, chame de natureza, chame de evolução, chame de mistério. O nome não importa. A experiência importa, a reverência importa, a proteção importa.
Agora que vimos a teia da vida, não podemos fingir ignorância quando ela é ameaçada. A savana enfrenta desafios sem precedentes: mudanças climáticas, caça ilegal, perda de habitat. Cada espécie perdida rompe um fio. Cada habitat destruído silencia uma voz. E quando vozes suficientes são silenciadas, todo o sistema pode colapsar. Mas há esperança. Pessoas despertam para a interconexão da vida. Projetos de conservação florescem. Comunidades tornam-se guardiãs. A savana ensina resiliência. Após a seca mais brutal, a chuva chega. Após a noite mais escura, o amanhecer rompe. E talvez esta seja a lição final. Não somos observadores externos, somos participantes ativos. Imagine um futuro sem savana, onde leões vivam apenas em livros, onde elefantes são apenas animações digitais. Este futuro é possível, mas também é possível o oposto, um futuro de coexistência, abundância e equilíbrio. A escolha é nossa e está sendo escrita agora. À medida que nossa jornada chega ao fim, as estrelas surgem no céu africano como testemunhas silenciosas. As mesmas estrelas que guiaram manadas por milênios. As mesmas sob as quais leões rugirão, zebras migrarão, hienas caçarão, elefantes caminharão, guepardos correrão. O futuro não está escrito nas estrelas. Está sendo escrito agora, nas escolhas que fazemos, nas ações que tomamos, nos valores que abraçamos. A savana sussurra uma verdade final. Tudo é temporário, mas também eterno. Indivíduos morrem, mas a vida continua. Espécies desaparecem, mas a essência persiste. A menos que rompamos a teia completamente. Então, talvez algo fundamental seja perdido para sempre. Predadores e sobreviventes. Estas categorias que usamos são artificiais, criações humanas para organizar complexidade. Na realidade da savana, todos são ambos. O leão é predador, mas também sobrevivente. A zebra é presa, mas também predadora de vegetação. Todos lutam, todos sobrevivem ou perecem. Todos fazem parte do mesmo ciclo interminável. E nós, humanos, onde nos encaixamos nesta categorização? Somos predadores supremos com nossa tecnologia? Ou presas de nossa própria ignorância e ganância? Talvez sejamos ambos. Talvez nossa luta seja reconciliar estas naturezas conflitantes dentro de nós. Talvez a lição da savana seja que não precisemos escolher. Podemos honrar ambos os aspectos, equilibrar força com sabedoria, poder com compaixão. E assim, com o último raio de sol desaparecendo abaixo do horizonte distante, nossa investigação épica do mistério da savana africana conclui. Começamos buscando uma conspiração, uma força oculta orquestrando tudo. Encontramos algo mais profundo e mais simples simultaneamente. Não uma entidade separada manipulando eventos, mas a própria essência da vida manifestando-se em infinitas formas.
Não um criador externo, mas criação contínua, acontecendo em cada momento, em cada respiração, em cada batida cardíaca de cada criatura. O mistério não foi desvendado, porque não pode ser desvendado completamente. Ele é, por natureza, infinito e inexaurível. Mas foi honrado, foi testemunhado, foi celebrado. Enquanto a noite africana envolve a savana em seu abraço escuro e reconfortante, os sons noturnos começam sua sinfonia. Grilos cantam, corujas chamam, hienas riem à distância. Um rugido leonino ecoa pelas planícies, afirmando territórios ancestrais. A vida continua, como continuou por milhões de anos, como continuará, esperamos, por milhões mais. Nós, observadores privilegiados desta majestade, carregamos agora uma responsabilidade sagrada: contar esta história, compartilhar esta maravilha, proteger este tesouro, para que gerações futuras possam também fazer esta jornada, não apenas através de telas e gravações, mas pisando na terra vermelha, respirando o ar carregado de poeira, sentindo o coração acelerar quando um leão ruge. A luta pela vida na savana africana continua, como sempre continuou, como sempre continuará enquanto houver savana. Predadores e sobreviventes, entrelaçados eternamente numa dança antiga e sagrada. E o maior mistério de todos não é como funciona, mas que funciona. Que contra todas as probabilidades a vida persiste, floresce, se renova. Isto, mais do que qualquer explicação científica ou espiritual, é a verdadeira magia da savana. Isto é o que devemos proteger a todo custo. Isto é o que devemos celebrar com cada respiração agradecida. Então, nossa jornada termina onde começou, com perguntas mais do que respostas, com maravilha mais do que certeza, com reverência mais do que compreensão. Não trate de dominar a natureza através do conhecimento, mas participar dela através da humildade. Não resolver o mistério, mas viver dentro dele com gratidão e respeito. Esta foi a história de Predadores e Sobreviventes, a luta pela vida na savana africana. Uma jornada através de territórios físicos e espirituais, através de fatos científicos e mistérios inexplicáveis, através de vida e morte e renovação eterna. Obrigado por nos acompanhar. Que a sabedoria da savana viva em seus corações. Que a coragem do leão inspire suas ações. Que a resiliência da zebra fortaleça sua determinação. Que a inteligência da hiena aguça sua percepção. Que a sabedoria do elefante guie suas decisões. Que a graça do guepardo embeleze sua jornada. E que o mistério da vida selvagem africana permaneça para sempre, convidando novas gerações a se maravilharem, aprenderem e protegerem.